Bem, pessoal, eu queria falar sobre multipolaridade em instituições, nas relações internacionais, o que uma coisa tem a ver com a outra. Desde a formação do sistema internacional dos Estados Nacionais, na Guerra de Westfália, no Tratado de Westfália, depois da Guerra dos 30 Anos, ficou subentendido que os Estados teriam soberania e não interviriam em assuntos de política interna, e os assuntos de política externa seriam desenvolvidos respeitando soberania nacional, etc. e tal. Isso aconteceu na multipolaridade, isso é quando cada país tem um teor maior de independência em relação a outros estados. Isso vem mudar principalmente a partir da Liga das Nações em 1919, quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele começa a ter ideias de, por exemplo, de criar uma Liga das Nações para começar a ter relações interdependentes entre os Estados nacionais, ter uma relação de coordenação de política externa para evitar que almejos nacionais pudessem criar guerra. Ele se referia principalmente a países beliciosos como o Japão, como a Alemanha, e que pudesse envolver a Europa e o mundo como um todo em um cenário de guerra. Após isso, mesmo os esforços da Liga das Nações, o Tratado de Versalhes não trouxe os resultados esperados. O Lord Keynes mesmo disse que o Tratado de Versalhes ia criar algo do tamanho, do teor do que foi o nazismo, como de fato criou. Talvez o principal responsável por esse fenômeno político. E no pós-Segunda Guerra Mundial se criaram instituições como o Fundo Monetário Internacional, como a ONU, que tinham a ideia de unificar o globo também, evitando que surgisse uma ameaça política como o nazismo, uma ameaça política de algum Estado que pudesse pôr em risco a paz mundial. Só que nós já passamos desde 1945, estamos em 2023, essas instituições não passaram por reformas, houveram tentativas de reforma do Fundo Monetário Internacional, não foram alcançadas, e com a tentativa de chegar a mudanças na globalização e nas relações internacionais, foi que foi criada os BRICS, como os BRICS foi criado a partir dos BRICS em 2001, que era um grupo de discussão sobre política migratória provocado pelas guerras do Afeganistão e Iraque em países como Rússia, Índia e China, países ali fronteiriços, e foi desenvolvendo para uma ideia de alterglobalização, uma ideia de você provocar mudanças nas relações internacionais e de reconhecimento que essas instituições estavam de fato, por assim dizer, antigas e talvez inadequadas para o mundo contemporâneo. O Vladimir Putin também entende que a bipolaridade foi um período transitório entre a multipolaridade e a unipolaridade dos Estados Unidos como um único poder mundial, de fato hegemônico, e que talvez o mundo não volte para uma bipolaridade, pelo menos esse não é o desejo da Rússia hoje, que é o principal autor da multipolaridade em termos de políticas internacionais, em termos de voltar a uma geografia mais regional nas relações internacionais, uma política externa mais regional, ali na Eurásia, cercando como seu espaço de influência, de que há um desejo de voltar ao mundo como foi num Tratado de Westfália. É por isso que há uma ideia muito forte dos BRICS substituírem essas instituições internacionais no papel que elas serviam. Por exemplo, na relação com a Síria, os BRICS discutiram votos internamente antes de votar com a ONU. Fóruns econômicos, criou um banco de desenvolvimento, então evitar pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, uma vez que o Fundo Monetário Internacional, para conceder empréstimos, perde reformas de política interna. Então, a Rússia, a partir disso, tem criado a ideia de multipolaridade através de criação de novas instituições internacionais. Foi criado, por exemplo, a Liga de Cooperação Eurasiática, a Liga de Comércio Eurasiática, e por assim diante. Esse é um projeto basicamente russo
de quem se vê descontente com as instituições internacionais pós-45. O Vladimir Putin chegou a dizer que as instituições internacionais pós-45 foi a necessidade imediata do momento, mas que não correspondem mais ao momento atual. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer com vocês como reflexão. Possíveis temas que vocês queiram que eu possa discutir está em aberto. E o meu patrocínio é a visualização de vocês. Então, peço que assistam e compartilhem com os amigos.